Agora é a vez do nosso videocast e para fechar a série de entrevistas que retrata sobre a minissérie Adolescência e o caso da menina de apenas 8 anos que perdeu a vida por participar de um desafio na rede social. Então assista agora o nosso videocast. Bom dia, vamos começar mais um videocast de hoje. Gente, obrigada pela presença. Eu recebo Cíntia de Castro, que é consultora pedagógica, não é isso, Cíntia? Seja bem-vinda. Obrigada, Gabi. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos pela audiência. Obrigada também à minha colega Fátima, que está aqui hoje. Isso, a Fátima Barbosa, que é psicóloga e neuropsicóloga também, né? Isso. Então tô com um time de peso. Bastante. Seja bem-vinda, obrigada, tá? Muito obrigada pelo convite, né? É um prazer grande estar aqui com vocês. E hoje a gente vai conversar sobre esse caso, né, que chamou muita atenção de todos, né? E além de chamar atenção, entristece muito os pais, a sociedade, que é o caso, né, da menina, né, da jovem Sara Raíssa, de 8 anos, que perdeu a vida por conta aí de uma brincadeira na rede social, inalando um desodorante. A gente vai falar um pouquinho sobre esse caso e a gente vai fazer uma análise comparando também com a minissérie Adolescente, né? Adolescência, que chamou muita atenção e a gente está ouvindo muitas críticas, né, em torno disso. Sim. Queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho que se cada um exercer de maneira mais assertiva o seu papel, a gente vai minimizar ou, de repente, solucionar esses problemas, né? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. De uma maneira, assim, bem resumida, né? Uma família que busca uma qualidade em saúde mental para os seus filhos, ela vai oferecer 3 coisas que são fundamentais. Primeira delas, apoio emocional, tá? Trabalhar a inteligência emocional dos seus filhos é fundamental para que essa criança possa receber as demandas da vida e do mundo de uma maneira mais tranquila. Então, apoio emocional é fundamental que esses pais estejam com isso em mente. Eles precisam dar apoio emocional aos seus filhos. Fátima, desculpa interromper, o que seria, né? Vamos trazer um exemplo para a família. Às vezes, essa mãe, esse pai não tem esse entendimento. Ele não teve esse apoio emocional, ele não sabe o que é esse apoio emocional, como que ele vai entregar isso para o filho? O apoio emocional está muito mais baseado na escuta do que na fala. É um pai que se propõe a escutar o que a sua criança tem a dizer desde os primeiros momentos em que ela começa a sair desse meio familiar e ir para um meio mais amplo. A escuta desse pai já é uma forma de apoio. Eu costumo dizer que a gente precisa dar colo, ombro e ouvido. Né? O colo quando é muito pequenininho e às vezes quando crescemos a gente ainda quer colo, o ombro quando as coisas saem do nosso controle e a gente precisa chorar um pouquinho, e o ouvido para uma escuta ativa. Essa escuta ativa vai fazer com que essa criança se sinta confiante em ter um adulto que a acolhe e que tenta junto com ela entender as suas demandas da vida. Então o maior apoio emocional é a escuta, mas claro que apoio emocional é a criança se sentir segura com aquele familiar, é ela saber que ela pode brincar, que ela pode rir, que ela pode contar as suas coisas e essa pessoa vai acolher, né? Então, uma infância saudável é uma infância baseada em escuta, em brincadeira, né? Em cuidados, que não só os cuidados de saúde e escolaridade, mas os cuidados com aquela criança. Então, isso é apoio emocional. Perfeito. Tá? A outra questão importante é a questão da comunicação saudável nessa família, né? Uma criança que escuta os pais conversando, os avós conversando, a mãe com os pais dela conversando, e os pais também, ela entende que ali há uma comunicação, há uma possibilidade dela falar sobre tudo, né? E eu sempre digo para os meus pacientes, sejam eles crianças, adolescentes, a gente pode falar tudo. Só importa a forma como você vai falar, a maneira respeitosa, a maneira educada de você falar. Então, a comunicação é um outro tripé importante nessa questão da família. E por último, resumindo, né, de uma forma bem curta, a supervisão do adulto a essa criança, tá? O adulto, ele precisa viver em vigília em relação ao seu filho, em relação à sua criança. Com quem ela está conversando? Com quem ela está brincando? Quem são os amiguinhos? Quais são os parâmetros, né, das pessoas que estão à volta do meu filho ou da minha filha? Então, ele vai analisar
os amiguinhos, não é analisar no sentido de investigação, mas observação. Quem são esses amiguinhos, os pais dos amiguinhos, a gente vai a uma festinha de aniversário, a gente analisa aquele contexto. Se já está na época de estar na rede social, que rede é essa que ela está acessando, né? Quem são as pessoas com as quais ela conversa? Então, participar, brincar junto, jogar junto, ver um vídeo junto e fazer comentários e perguntar àquela criança e ouvir dela o que ela tem a dizer com relação àquilo. E isso dá muito trabalho. Isso dá muito Tem trabalho. que querer, né? Ser pai e mãe dá muito trabalho. Porque esse detalhe, né? Às vezes tá ali, é mãe, é pai, mas não tá atento isso, não dá para relaxar. Não. Né? Eu tenho criança em casa, tenho adolescente, né? Davi tá começando aí na adolescência, 12 anos, e às vezes eu me sinto assim, gente, parece que tô alerta, o tempo todo dá para relaxar. E de fato, tem que ficar olhando o celular, tem que ficar atento, né, a tudo. Ao que está acontecendo. E é difícil, realmente. Bom, e a escola, ela chega como essa parcela de importância, né? Uma parte significativa da sociedade é a escola. Nós vamos passar muitos anos das nossas vidas estudando, né? Da educação infantil até a graduação, nós vamos passar muitos anos e estaremos ali em sociedade. A escola, ela aparece como essa ajuda à família, mas ela também precisa que seja uma via de mão dupla. Escola e família precisam caminhar muito juntos, né? Quando a gente escolhe a escola onde nós colocamos os nossos filhos, né, nós fazemos uma escolha a partir daquela educação que eu pretendo dar também. Então eu escolho aquela escola porque eu acredito nos pilares daquela escola, eu acredito, né, no projeto de educação que vai colaborar com a maneira como eu penso. Nós precisamos avaliar sempre isso, né? Por isso há tantas escolas, né? E cada uma vai justamente alcançar uma parcela das famílias, porque cada um de nós é muito diferente. Tem que haver essa identificação. Tem que haver uma identificação, né? Eu não posso colocar minha filha numa escola porque minha vizinha colocou. Eu não posso Só colocar porque é perto de só casa. porque é perto de casa. É mais barato. Essa educação precisa colaborar, né, com o meu entendimento de educação familiar. Esse é um ponto. O segundo ponto é de que hoje nós buscamos, como escola também, nos adequar aos novos tempos, né? E vem aí habilidades que precisam ser trabalhadas, que precisam ser modificadas, que estão muito além apenas da questão cognitiva, né? Do desenvolvimento cognitivo. E entra nisso que a Fátima falou, que é o desenvolvimento emocional da criança. Nós precisamos pensar numa escola que está o tempo inteiro preocupada com o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, né? Como nós costumamos dizer. Não como mais uma disciplina. Que né? se preparar muito mais ele para a vida, né? Sim. Do que talvez ali o português e a matemática, né? Exatamente. Não desmerecendo, mas é porque precisa estar bem emocionalmente. E uma das coisas que eu trago também é o fato de que o adolescente, ele precisa ter na escola também esse lugar de escuta, esse lugar de apoio. E quando a gente está trabalhando essas questões por meio, né, de equipes multidisciplinares, a equipe da orientação educacional, do próprio psicólogo institucional, ou às vezes de um professor conselheiro, como há em algumas escolas, e também foi da minha época, como aluno, também como educadora, né, em que você tem ali um referencial como professor. Isso é muito importante, né? Eu digo sempre que o aluno, ele está ali na escola e é um espaço onde ele se revela mais, muitas vezes, muito mais do que em casa, né? Então, quando a gente tem esse alinhamento, a gente consegue ajudar cada vez mais. Tanto a família ajudar a escola, quanto a escola ajudar as famílias. Eu finalizo aqui minha fala nesse sentido, dizendo que hoje, mais do que nunca, nós não precisamos apenas de leis, porque nós não vamos parar de usar o celular fora daí. Quando há uma proposta de lei que faz uma inferência de uma proibição de uso de celular, a escola precisa ver de que maneira ela vai trabalhar isso. Porque nós precisamos do letramento digital. Porque se chegou a precisar dessa proibição, é porque as coisas não estão legais, né? E parece que a gente está na
contramão do que está dizendo o mundo e a sociedade lá fora. Nós temos um aumento vertiginoso do uso de tecnologia, da inteligência artificial e uma proibição do uso de celulares. É incoerente. Só que nós temos que lembrar que o trabalho pedagógico não está proibido. Então, nós precisamos, sim, pensar em estratégias, em ações que trabalhem o letramento digital, o verdadeiro uso consciente dessa rede social, como uma importante ferramenta de construção cognitiva também. Sim. Nós precisamos pensar nessa ferramenta como um espaço também em que eu aponte esse cenário tão danoso que é o cenário da fake news, que é o cenário que a gente falou na semana passada, que foi do desafio ao qual foi submetido a Sara, né? Nós precisamos fortalecer essas crianças também. E o fortalecimento emocional se dá no âmbito familiar, mas também no âmbito escolar. Antigamente, né, eu já ouvi muitos pais dizendo assim, antigamente a gente também sofria isso e nem tinha esse nome de bullying. Hoje ainda tem mais um nome, que é o cyberbullying. Essa não é a questão, nomear o problema, porque nós também tivemos nossas questões lá atrás. Sim. Mas como disse a Fátima, né, num outro momento, é preciso fortalecer o emocional. Sim. Somente fortalecendo o emocional, nós vamos conseguir que as crianças e os adolescentes enfrentem essas dificuldades e enfrentem o que está por trás das redes sociais. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto com mais Interior Acontece para você.